e aí acha que ele é muito brabo, que ele avança nas pessoas, mas, na verdade, existe também a questão do temperamento da raça, né? Então, não adianta você querer ter um chow-chow com temperamento de shih tzu, que você não vai ter. Você pode castrar, você pode tirar os testículos, você vai tirar tudo, você vai tirar, pode tirar até a cabeça, mas não vai, você vai continuar com o temperamento da raça. Então, a importância das pessoas também terem essa conscientização, de saberem exatamente como é o seu animal, como é o temperamento da raça, como é que é o comportamento daquele animal que convive com você, que você escolheu. Porque muitas vezes hoje, infelizmente, as pessoas estão comprando e adquirindo os animais de acordo com a moda, né? São os que estão em alta. Então, hoje eu tenho uma enxurrada de shih tzus, né, aí, de clientes. Eu tenho uma enxurrada de pugs, né? Os braquicefálicos estão super em alta, os bulldogs estiveram muito em alta. Agora, os bullies, né? A gente tem os American Bullies. Então, as pessoas conhecerem o temperamento da raça também é importante em relação à castração. Não adianta, por exemplo, eu tenho um Golden e eu vou castrar para ele ficar calminho. Ele não vai, tem o temperamento do Golden. Existe a questão dele precisar de uma demanda energética, de um gasto energético muito grande, que eu castrando, eu posso reduzir isso, mas eu não vou sanar. E isso precisa ser falado abertamente, tá? Em contrapartida, o que eu vou dizer para o meu cliente? Olha, nós vamos melhorar a questão comportamental, junto, por exemplo, com o veterinário especializado em comportamento, né? Para melhorar essa questão, por exemplo, da agressividade, dele morder as pessoas em casa, não deixar mexer no pratinho. Então, trabalhar em conjunto com outras áreas também é importante, não somente a castração e usar a castração como resolução da vida. E conversar dos benefícios dessa castração a médio e longo prazo em relação à saúde do nosso paciente. Então, expliquem muito bem tudo a respeito não só da castração, mas o que ela vai trazer também para o teu paciente. Para depois ele não chegar e falar assim, olha, castrei, para ele ficar calmo e ele continua a mesma coisa, né? Porque, na verdade, a gente não muda temperamento do paciente, a gente não muda característica de raça. A gente tem como mudar alguns pilares desse comportamento, mas não mudar aquela personalidade, né, vamos dizer assim, daquele paciente, tá? Então, não é procedimento que opera milagre. Se a pessoa quiser esperar, está esperando a espera de um milagre, quero transformar o meu Golden, tá, em um Luluzinho da Pomerânia, esquece, porque não vai transformar. Vamos lá. Outra técnica que é usada é a vasectomia. A vasectomia, eu vou ser bem sincera, eu não faço, tá, gente? Porque não acho que vale os benefícios, tá? Vou explicar por quê. Mas ela é a interrupção do canal deferente, com o objetivo de evitar somente a procriação. As gônadas, elas são preservadas. Ela é feita essa interrupção nesse canal onde passam os espermatozoides, tá? Então, o macho, ele se torna infértil, mas mantém todas as características de comportamento masculino. Ele vai continuar delimitando o território, ele vai continuar se ele tiver questões de agressividade, isso não vai melhorar. Se ele tiver questões territorialistas com seres humanos da família, isso também vai continuar. Não há mudança alguma em comportamento. As gônadas são mantidas e o hormônio também. Tá? O que eu, Heloísa, vejo como desvantagem da vasectomia? A única vantagem que nós temos dela é evitar a procriação. Mas, por exemplo, as vantagens da castração, da orquiectomia, da remoção das gônadas, eu não tenho aí. Como por exemplo, prevenir tumores testiculares, prevenir tumores adenomas, perianais, eu não tenho nada disso. Então, isso eu não vou ter, e pode ser, por exemplo, lá na frente, fiz uma vasectomia no meu paciente hoje, daqui 4, 5 anos, ele desenvolva um tumor testicular e passe por uma outra cirurgia, né? Ele desenvolva um adenoma
e necessite aí passar por uma outra cirurgia para retirada do tumor e retirada do testículo. Então, na minha opinião, a vasectomia hoje não é uma realidade vantajosa na medicina veterinária, tá? Não indico, não é uma realidade que eu acho que vale a pena, não. Pode passar. Então, na vasectomia, o que nós falamos? A gente não tem a redução dos hormônios, as gônadas são mantidas, a gente continua com as gônadas no lugar, né? A gente olha, não parece nem que o paciente foi castrado, na verdade ele não foi castrado, né? Ele foi esterilizado. Não tem alteração comportamental. Então, o paciente é agressivo, ele é territorialista, ele vai continuar agressivo, territorialista. Não tem mudanças nesses comportamentos. A demarcação territorial, ela é mantida, então mesmo aquela, ele faz xixi na casa inteira, ele demarca território com os donos, isso tudo, nada disso é alterado. Não tem alteração em relação à agressividade e fugas também não. A única coisa que ele não vai fazer é emprenhar ninguém, tá? Na vasectomia, por incrível que pareça, o pós-operatório é mais doloroso e um pouco mais sofridinho do que na orquiectomia. Por quê? Eu mexo em estruturas, né? E acaba acontecendo ali um seroma, acaba acontecendo um inchaço até um pouco maior do que na orquiectomia. Então, o pós-operatório ainda é um pouco mais chato do que na orquiectomia, tá? Na vasectomia. Pode passar. Então, a orquiectomia e a vasectomia, afinal, qual procedimento optar? Né? Isso é uma coisa que sempre as pessoas me perguntam. A vasectomia é aquele procedimento para aquela pessoa que não quer que o cachorro seja mutilado, porque vocês ainda vão escutar isso. Ele vai ser mutilado, vai ficar sem as bolinhas dele, meu Deus, é tão bonitinho, é tão não sei o que, tão... Qual o procedimento ideal? Depende. Então, vai depender de muitas coisas. Eu, Heloísa, dificilmente vou convencer alguém a fazer uma vasectomia, tá? Dificilmente. Eu tenho clientes que chegam com a ideia da vasectomia, porque viu na internet, porque viu no Dr. Google, porque ouviu alguém não sei quem, porque tem um cachorro que compete e ele fez a vasectomia, mas dificilmente esse meu paciente vai sair, esse meu cliente vai sair do consultório, vai sair da minha consulta com essa cabeça em relação à vasectomia, porque as desvantagens são muito maiores do que as vantagens. E eu ainda lá na frente ainda posso ter alguns problemas que eu ainda vou submeter a esse cão a mais cirurgias que eu já poderia ter sanado mais ali atrás. Então, quando aparecer a dúvida do cliente, olha, eu li sobre vasectomia, no ser humano é feito vasectomia, e principalmente por que essa coisa com a vasectomia, porque preserva a gônada, a gente não tem a bolsa escrotal vazia, isso incomoda muito o cliente, né? Principalmente aqueles que não querem, não têm ali a ideia de castrar. Mas geralmente eu consigo virar esse jogo aí, mostrando que é muito mais vantajoso, você vai ter o seu cão por muito mais tempo com você e com muito maior qualidade de vida se você optar por uma cirurgia preventiva, tá? Então, conversem abertamente. Não falem, não, vasectomia, não, eu coloco, olha, tais vantagens, uma, tais vantagens e outra. Eu, Heloísa, indico tal por conta disso, disso e disso. E aí, esse é o nosso papel como sanitarista ali, médicos de saúde, tá? Vamos lá. Então, a técnica cirúrgica, não vou ficar me estendendo na técnica, né? O que é importante a gente saber? Na orquiectomia em cães, a incisão ela é feita pré-escrotal, escrotal ou perineal. Já hoje, há bastante tempo, eu faço a pré-escrotal. É feita uma incisão única, onde eu exponho os 2 testículos por aquela incisão, tá? A técnica ela pode ser fechada ou aberta, o que vai determinar se ela é fechada ou aberta é se você tem abertura ou não da túnica vaginal. Após a retirada do testículo, a sutura é feita sutura em subcutâneo e pele, tá?
A do subcutâneo pode não ser realizada, gente. Às vezes não é necessário. Às vezes você abriu ali, só você suturar a pele já vai segurar bem. Quando que eu decido suturar subcutâneo e pele? O paciente é um paciente mais pesado, é um paciente mais danadinho, mais agitado. Eu sei que ele é mais, ou é uma raça mais agitada. Aí eu faço a sutura do subcutâneo e da pele também, tá? No subcutâneo, eu uso fios absorvíveis, né, o poligracrapone e polidioxanona. E na pele não absorvível, geralmente eu faço na pele, o não absorvível faço nylon ou o próprio o polipropileno. Geralmente uso um fio bem fino para a pele, tá? Porque na hora que quando a gente faz essa retirada do ponto, a cicatriz é invisível praticamente. Então, quanto mais fino esse fiozinho na pele, mais delicada vai ficar essa sua cicatriz. Lembrando que não é necessário apertar, arrochar esses pontos, tá, gente? É só aproximar a pele e fazer a sutura. Podem passar, pode passar. Isso em cães, tá? Em gatos, a incisão ela é escrotal, é feita na bolsa escrotal. Geralmente se usa a técnica aberta, né, em gatos, e a bolsa escrotal não é suturada, ela fica aberta para poder drenar e não acontecer a formação de seromas. Porém, o que eu, Heloísa, faço, e alguns cirurgiões muitos já fazem isso também, aproxima o subcutâneo. Então, faz aquela aproximação do subcutâneo, deixar aquela bolsa totalmente aberta, fecha parcialmente a bolsa e deixa uma porçãozinha ali, né, no canto aberta para drenar líquido por aquela porção que fica ali aberta, tá? Dá muito certo e importante, esse gato estar o tempo inteiro, o tempo todo, indiscutivelmente de colar, porque eles mexem na ferida cirúrgica e a língua do gato é uma lixa. Então, ele passa ali, ó, ele tira os pontos, ele tira tudo, limpa, faz a limpa na ferida cirúrgica. Então, ele precisa estar de colar elisabetano. Vamos lá. Vamos falar de algumas doenças, né, onde é imprescindível a questão da castração. Uma delas é o criptorquidismo, né, os criptorquidas. O criptorquidismo é a não descida de um ou dos dois testículos para a bolsa escrotal, né? Ela tem aí uma ação direta congênita hereditária, ou seja, esse paciente não deve procriar, esse paciente precisa ser castrado e afastado da procriação. Muitas vezes eu escuto, mas ele é tão lindo, vou tirar só uma cria dele. Não pode tirar nem meia cria, né? Porque vai passar para prole, então ele precisa ser castrado, tá? O diagnóstico, o exame físico e ultrassonografia. A gente tem pacientes aí que a gente, palpando a bolsa, já vê que tem só um testículo. Geralmente pode ficar no canal aí da descida, outros ficam na cavidade abdominal, aí que entra a ultrassonografia como método de diagnóstico. A ultrassonografia eu preciso ver aonde está esse testículo para poder fazer essa retirada da cavidade, né? Em que situação esse testículo está. Geralmente, esse testículo que não é feita essa descida, ele é atrofiado. Então, na foto, vocês podem ver que um testículo é maior do que o outro. Esse testículo esse testículo maior é o que estava na bolsa e o outro testículo é o que estava na cavidade abdominal, tá? É importante, por que esse testículo fica em bolsa escrotal, fica fora do corpo? As células precisam de uma temperatura mais baixa do que a corpórea para se manterem, para a manutenção. Então, no macho, esse testículo fica para fora por uma questão de temperatura. Quando esse testículo está na cavidade abdominal, ele